Olá família, espero que todos estejam bem e com saúde e desenvolvendo um bom relacionamento com Jesus. Gostaria de te convidar neste momento para estar pegando teu chimarrão, procurando um lugar bem confortável na tua casa, para juntos participarmos de mais uma celebração. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por todo o teu cuidado, amor, carinho e proteção. Obrigado porque, mesmo com tanta dificuldade e situações adversas, nós nos sentimos abraçados, protegidos por Ti. Muito obrigado porque nós não nos sentimos só. Temos a certeza e também podemos sentir a Tua presença juntamente com cada um de nós. Nós não éramos merecedores dessa maravilhosa graça que nos alcançou através de Jesus. Muito obrigado, nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Vamos agora, juntos, cantar cânticos, músicas ao nosso Deus. Esperança
mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é! Nome de Jesus. A morte não deixe, Deus. Tu estás vivo, Deus, no meio de nós, Deus. Aleluia, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Se você deseja contribuir financeiramente para os projetos que estão em andamento, você tem mais essa opção. Assista o vídeo. Caros amigos, estamos aqui para falar para vocês sobre o Pix. Você sabe o que é? O Pix é um meio seguro e prático para você contribuir com a Igreja Betânia Olaria em Camaquã. Você pode contribuir com o seu dízimo, sua oferta, da forma que você quiser, sem risco, sem sair de casa e não precisa andar com dinheiro na rua. Basta acessar a sua conta no aplicativo do seu banco, clicar em transferência, Pix e colocar o CNPJ da igreja, que é a nossa chave Pix. Viu como é fácil? Contribua você também para o bom andamento da igreja nesta cidade. Igreja Betânia,
reconciliando, discipulando e servindo a sua geração. Vamos agora aquietar nosso coração para ouvir uma reflexão vinda diretamente do coração de Deus para o nosso coração, pelo nosso pastor Gessé Araújo. Boa noite, irmãos. O desejo do meu coração é que os irmãos se encontrem bem nas suas casas, junto com suas famílias e todos aqueles que estão também ouvindo a palavra de Deus, como igreja de Deus, se encontrem bem, com saúde, sendo guardados pelo Espírito de Deus, de maneira que todos nós vamos estar vivendo em paz no nosso coração nesses dias de dificuldade. Eu tenho pensado um pouco sobre a nossa vida e como nós temos vivido no meio dessas dificuldades todas, e pensando nas lutas que todos nós temos passado durante esses dias, e pensado também sobre a questão espiritual, sobre todas essas dificuldades que nós estamos passando, de maneira que tudo isso que está acontecendo não é apenas alguma coisa física, não é alguma coisa natural, que existem influências espirituais que atuam nesse mundo e que estão por trás de todas as coisas que estão acontecendo, gerando lutas, gerando incertezas, gerando dificuldades para o dia a dia de todas as pessoas. Então eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre isso e pensando sobre a minha vida. Eu me lembro que muitos anos atrás, logo no início da minha caminhada com Deus, eu era recém-casado, tinha 25 anos, 25 para 26 anos, e eu comecei um seminário em São Paulo, na região do Grande ABC. E eu, a minha esposa, a Otília, nós fomos para lá e nós fomos convidados pela denominação Igreja Evangélica Avivamento Bíblico começar um seminário para treinar pastores e missionários. Então eu era um jovem, minha esposa também nova, e nós começamos a escola. E nós tivemos muitas lutas. E olha, foram 8 anos no início daquela escola de muitas lutas. Hoje nós temos um seminário, até hoje mais de 30 anos, temos uma faculdade, a FATAB, Faculdade Teológica Avivamento Bíblico, que está lá. Mas o início daquilo foi com muita luta espiritual, emocional e física para nós. Eu me lembro de que nós tínhamos lá uma irmã da igreja, ela e sua filha, e ela tinha o marido dela, não era crente, o marido dela era um bêbado. E toda tarde, quando ele voltava do serviço, ele ficava andando na frente do seminário e me xingava de tudo que era nome, e fez isso por vários dias. Os alunos do seminário falavam para mim: pastor, você quer que a gente vá lá e tira de lá, dá uma surra nele? Eu falava: não, deixa ele lá, vamos ver o que Deus quer fazer com tudo isso, E ficou isso por muitos dias, até um dia que a minha esposa teve um discernimento espiritual, repreendeu o demônio, gritou lá com aquele bêbado, repreendeu o demônio, e nunca mais ele foi beber e ficar xingando lá na frente do seminário. As dificuldades que nós passamos, dificuldades do nível espiritual, foram muitas. Eu fui ameaçado até de morte, só porque estava começando uma escola para treinar pastores e missionários. Até de morte eu fui ameaçado por um senhor que disse que ia dar um tiro na minha cabeça e iria me derrubar do prédio. Irmãos, sempre que nós vamos fazer o trabalho de Deus nesse mundo, sempre vai existir lutas, sempre vai existir dificuldades. Jesus Cristo falou que eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos.
Então, ovelha no meio de lobos não é uma coisa muito fácil, não. Que nesse mundo nós iríamos passar por tribulações, iríamos passar por dificuldade. Eu disse, mas tem de fé, eu venci o mundo. E pensando sobre essa questão espiritual que envolve todas as dificuldades, todas as incertezas que nós passamos enquanto nós vivemos nesse mundo, eu estava lendo aqui em 1 Coríntios capítulo 12, que o apóstolo Paulo fala sobre os dons, mas ele fala uma coisa interessante antes de falar sobre os dons. Ele diz assim, capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 e 2, fala assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados ou ignorantes a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. O apóstolo Paulo fala que antes de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, antes de nós termos uma revelação, uma compreensão sobre o reino de Deus, sobre o mundo invisível, sobre o mundo espiritual que existe, antes de nós termos uma compreensão disso, antes de nós termos uma compreensão que em Cristo Jesus Deus estava nos levando de volta para Ele, nos recebendo como filhos do reino de Deus, filhos do reino de Deus. E antes de tudo isso acontecer, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos vida, a vida de Deus em nós, e nós saímos desse mundo que nós vivíamos quando nós éramos guiados pelos ídolos. E é interessante que o apóstolo Paulo fala no capítulo 10, ele fala também que 10, 18 em diante, ele fala o que está por trás dos ídolos. Ele fala assim: considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não! Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com demônios, porque vocês podem desagradar a Deus. Então, o que o apóstolo Paulo fala? Que por trás dos ídolos existem espíritos malignos, existem demônios. E ele fala que quando nós não tínhamos a nossa vida em Cristo Jesus, nós éramos guiados pelos demônios, pelos ídolos, que por trás deles estão os demônios. Aí o que acontece? Quando nós temos a revelação das boas novas de salvação, e nós entregamos a nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo, o que acontece é que nós somos arrancados desse mundo de demônio, nós somos tirados da autoridade dos demônios do qual nós servíamos, e nós somos colocados no reino de Deus em Cristo Jesus. E daí em diante começa uma batalha na nossa vida. Agora nós em Cristo Jesus, nós nos tornamos, ou nós recebemos um inimigo que é Satanás, que é o príncipe desse mundo, que rege esse mundo do qual nós vivíamos. Irmãos, é isso muitas vezes que está por trás das nossas lutas, está por trás das nossas dificuldades. É certo que muitas vezes as nossas lutas e as nossas dificuldades são resultado das nossas decisões mal tomadas, ou decisões fora do reino de Deus, decisões que nós tomamos para o nosso próprio egoísmo, e isso muitas vezes trazem dificuldades para a nossa vida. Mas a maioria das vezes, o que está por trás das dificuldades que estão estabelecidas nesse mundo, é o mundo invisível, o mundo espiritual. E nós precisamos saber, entender que nós temos essa luta com esse mundo espiritual e que existe o nosso inimigo nesse mundo invisível. Agora, o que eu quero dizer para os irmãos? Irmãos,
Paulo fala que no meio de tudo isso nós somos mais do que vencedores. Fala mesmo na tristeza, na humilhação, ou na pobreza, ou na doença, né? Em todas as coisas que nos acontecem, nós somos mais do que vencedores, porque ele fala que as nossas armas, as armas com as quais nós lutamos nesse mundo, não são carnais, mas são armas poderosas em Cristo Jesus para vencer fortalezas, para vencer o que é colocado no nosso caminho, que nós podemos ser vencedores em Cristo Jesus. E eu estava pensando sobre isso. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, né? Nós deixamos de ser guiados pelos ídolos mudos, por demônios, e precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Paulo fala no livro de Romanos que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência de que eu tinha um Senhor antigamente, e hoje eu tenho um outro Senhor, eu mudei de Senhor. O meu Senhor antigo, que era os demônios, eles só vieram para matar, roubar e destruir. Eles me odiavam, não me amavam, queriam me ver longe de Deus, queriam acabar com a minha vida. Agora não. Agora em Cristo Jesus eu tenho um Senhor que me ama, um Senhor que me quer bem, um Senhor que tem pensamentos bons, pensamentos de paz para comigo, um Senhor que quer me ver crescer, desenvolver a minha vida, um Senhor que quer potenciar tudo aquilo que eu tenho para que eu possa realizar aquilo que Deus quer que eu realize na face da terra. Mas para isso nós precisamos ter essa consciência de que hoje nós somos guiados pelo Espírito de Deus, que nós precisamos nos submeter ao senhorio de Jesus e sermos direcionados pelo Espírito de Deus. Por isso que logo em seguida ele fala sobre os dons, fala que é doado para nós uma capacitação para nós nos edificarmos como igreja e nos edificarmos como o corpo de Cristo. Olha, nós precisamos nos lembrar que o apóstolo Paulo fala no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, fala: bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos abençoados, as bênçãos já estão lá, mas é nas regiões celestiais, é no mundo invisível. Paulo fala também, no capítulo 2, versículos 6 a 8 mais ou menos, ele fala que nós somos colocados nas regiões celestiais ao lado de Cristo Jesus. Fala que nós temos acesso a essas bênçãos espirituais, que não são bênçãos para ter coisas, não, são bênçãos para nós vencermos as nossas lutas, são bênçãos para nós lutarmos contra esse mundo invisível, contra os principados e potestades que atuam nesse mundo invisível. São bênçãos espirituais que estarão fortalecendo a nossa alma, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, nos fazendo compreender aonde nós estamos, o que nós estamos participando nesse mundo e qual o nosso lugar, o que nós devemos fazer. Fala que nós já temos essas bênçãos em Cristo Jesus. Ora, fala também sobre os dons que o Espírito de Deus que habita em nós nos doa, nos capacita para nós podermos realizar aquilo que Deus quer realizar primeiro na nossa vida e depois realizarmos em relação à igreja de Jesus Cristo. Então nós temos os dons espirituais que o Espírito Santo quer nos capacitar para nós realizarmos aquilo para o qual nós somos chamados por Deus para realizarmos enquanto nós vivemos nessa terra. Agora eu fico pensando, para isso nós precisamos conhecer, nós precisamos entender, nós precisamos ir para a palavra, nós precisamos ver o que o Espírito Santo tem para nós, qual é a capacitação que Ele quer dar para cada um de nós. E nós precisamos saber disso. Olha, quando nós
começarmos a utilizar as bênçãos que Deus já tem para a nossa vida, que já nos tem dado, que nós já somos em Cristo Jesus, aquilo que Ele já tem oferecido para nós nas regiões celestiais, nós vamos começar a ter vitória sobre as dificuldades da vida. Agora, isso não quer dizer que nós vamos sair aí passando por cima de todo mundo, que nós vamos sair por aí arrebentando tudo, que nós somos poderosos. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que nós vamos ter uma paz no nosso coração, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, né? Que nós vamos passar pelas nossas dificuldades, pelas nossas provações e vamos sair inteiros lá na frente. E vamos sair aperfeiçoados lá na frente, e vamos sair mais fortes lá na frente, porque nós usamos as armas que Deus tem para nós. Nós usamos as bênçãos com as quais Jesus Cristo já conquistou para nós lá na cruz. Quando nós temos consciência disso, isso nos ajuda a passarmos pelas dificuldades nesse mundo, crendo naquilo que o Senhor tem dado para nós e tem feito por nós, tendo fé na palavra de Deus, naquilo que foi realizado em nosso favor. Isso fortalece o nosso ser, fortalece a nossa vida e se torna uma arma contra os principados e potestades, se torna uma arma contra o mundo invisível espiritual do mal, do qual nós fomos arrancados, que ele estabelece uma luta contra nós. Irmãos, nós precisamos pensar sobre isso. Agora, eu gostaria que a gente fosse prático em relação a isso. Primeiro, nós precisamos ler a palavra de Deus e ter um conhecimento em relação a esse mundo invisível. Nós precisamos ir para a palavra de Deus, estudar sobre o reino de Deus, ver o que Jesus falou sobre o reino de Deus, ver como Jesus Cristo lutou contra o mundo invisível, contra o mundo espiritual, ver como Jesus fez, ir para as cartas de Paulo, para as cartas escritas no Novo Testamento, e ver como os apóstolos trabalharam nessa questão de mundo invisível, na luta que eles enfrentaram no seu dia a dia. Nós precisamos ler a palavra de Deus para compreender tudo isso. Depois nós precisamos praticar. Muitas vezes eu acho que o que os irmãos apenas sabem em relação a isso é: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes nós resistimos o diabo lá nas regiões celestiais, lá no mundo invisível, mas a nossa vida no dia a dia nós abrimos a porta para ele atuar no mundo visível. Ora, nós precisamos pensar um pouco sobre isso e nós precisamos trabalhar em nossas vidas, no nosso coração, nas nossas motivações, para nós podermos compreender e sermos vitoriosos no meio dessas incertezas que têm acontecido durante todos esses dias. Eu gostaria de estar incentivando os irmãos. Nas terças-feiras nós estamos estudando sobre dons espirituais, sobre motivação, sobre realização, sobre como atuar através do Espírito de Deus, junto com o Espírito de Deus, nesse mundo invisível. Nós queremos orar sobre isso, nós queremos batalhar sobre isso, nesse momento que nós estamos passando, nós precisamos saber como lutar, como enfrentar o inimigo, que o inimigo não são pessoas. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados espirituais que habitam nesse mundo tenebroso. Então nós precisamos usar a armadura que Deus tem dado para nós, e mais do que isso, usar as ferramentas que o Espírito Santo tem doado para nós vivermos esses dias de incerteza, esses dias difíceis na nossa vida. Eu gostaria de incentivar os irmãos a estarem buscando Deus em oração, lendo a palavra de Deus, buscando compreensão sobre o reino de Deus, buscando compreensão sobre o mundo invisível, o mundo natural, buscando compreender como as coisas funcionam para nós sermos efetivos, buscando o nosso dom, o dom que o Espírito Santo tem dado para nós também para nos capacitar.
e sermos efetivos na edificação do corpo de Cristo e efetivos na nossa luta neste mundo. Aí nós vamos ser vitoriosos, nós vamos ser mais do que vencedores, como o apóstolo Paulo disse. Como Jesus Cristo disse também: eu venci o mundo e vocês também vencerão. Tende fé, a fé vence esse mundo. Jesus Cristo venceu e fez o que ele tinha que fazer, no meio das lutas, no meio das tristezas, no meio das dores, no meio da crucificação, no meio da humilhação, mas vencedor. Fez aquilo no mundo espiritual, ele venceu e conquistou para nós a vitória. Que Deus possa estar nos abençoando e que nós possamos estar animados, estar buscando Deus nesses dias, estar orando, mas com sabedoria, sabendo onde nós vamos dar o nosso murro, sabendo onde nós vamos investir a nossa vida, investir as nossas energias, não fazer a coisa de qualquer jeito. Eu gostaria de estar incentivando os irmãos. Nas terça-feiras nós estamos estudando um pouco sobre isso. O meu desejo é que os irmãos sejam abençoados, tenham uma semana abençoada, e eu oro para que Deus esteja abençoando a vida de cada um, abrindo os olhos do coração de cada um, dando um discernimento espiritual, um discernimento na sua mente, iluminando a sua mente, de maneira que você tenha revelações, compreensão e cresça em graça na presença de Deus e seja uma pessoa vitoriosa. Eu oro para que isso aconteça na sua vida e que durante essa semana seja uma semana de revelação do Senhor na sua vida. Não seja mais uma semana, seja uma semana onde o Senhor vai falar com você, onde o Espírito de Deus vai falar com você, onde você vai ter a sua mente aberta para a compreensão daquilo que Deus quer para a sua vida. Eu oro para que isso aconteça e que na semana que vem nós vamos compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Amém. Tenha uma boa semana. Quero agradecer a você que esteve conosco até o final. Muito obrigado. O desejo do nosso coração é que essa semana seja repleta de bênçãos sobre a tua vida. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Um beijo no teu coração.